Tudo bem? Vamos chamar a senhorita Godejian ou a senhorita Hunter e o senhor Godejian. E para a linha do júri... Obrigado pela sua paciência. Eu sei que temos estudantes na sala do tribunal. Quero lembrar que vocês não podem filmar ou gravar áudio de nada que esteja acontecendo na sala do tribunal. Senão, teremos que pegar seu telefone. Senhorita Black, sente-se, por favor. Sua água está ali. Muito bem. Não é um incêndio? Então você entende bem. Ele está com medo. Ninguém segura o microfone. Isso funciona bem rápido. Se você prefere segurar as imagens, tudo bem. Há 2 sapatos para você fazer. Você não entende quem deveria ir. Tudo bem. Por favor, sente-se. Obrigado. Senhorita Gladstone, lembro que você ainda faz isso. Senhor Barry. Obrigado, meritíssimo. Gypsy, quantos conselhos você recebeu antes do Nick? Nenhuma. Agora eu quero começar a falar sobre junho de 2015. Você mencionou que decidiu matar sua mãe em algum momento. Sim, senhor. Esse foi seu único plano para sair dessa situação? Além de fugir, só isso mesmo. Você tinha outros planos além de matar sua mãe? Sim. Quantos planos ao todo você tinha? 3? Você tinha nomes para esses planos? Sim. Quais eram os nomes? Plano A, B e C. Você pode falar sobre as outras 2 opções além de matar sua mãe? Sim, plano A. Nós já tínhamos tentado isso, que era nos encontrar no cinema, agir como se nunca tivéssemos nos conhecido antes e tentar começar um relacionamento a partir daí. Com a permissão da minha mãe. Qual era o plano alternativo? Outra era eu engravidar. Achei que por ser o pai, ele deveria conquistar minha esposa. Agora, Nick voltou a Springfield em junho de 2015. Isso está correto? Sim, senhor. Quem pagou por essa viagem? Fui eu. Por que você pagou por essa viagem de novo? Eu achei que ele não tinha dinheiro suficiente. E como você enviou dinheiro para ele vir? Roubei dinheiro da minha mãe e enviei para ele pelo correio. Sabe quanto dinheiro enviou para Nick? Mais de $1.000. Quanto dessas 2 viagens para Springfield foi pago com dinheiro dele? Eu não sei. Você sabe se ele gastou algum dinheiro dele em alguma dessas 2 viagens? Não, senhor. Sabe quando ele chegou na segunda viagem? Sim. Quando foi isso? Acredito que foi em junho. 8 de junho de 2015. Quanto tempo ele ficou agora? Apenas alguns dias.
Foi nessa época que sua mãe foi morta? Sim. Quando isso aconteceu? 10 de junho de 2015. Sabe aproximadamente a que horas ela foi morta? Talvez às 3 da manhã. E depois do assassinato dela, que horas você saiu? Talvez às 6 da manhã. Depois do assassinato? Para onde você foi? Você admitiu? Nós voltamos pro hotel, o Hotel Days Inn. Enquanto ele vinha, vocês conversaram? Sim. Como vocês se comunicaram? Mensagem de texto, Facebook. E o Estado apresentou como prova uma faca e... Eu acredito. Foi. Prova do Estado. 145. Nick tinha uma faca que foi usada no assassinato? Eu forneci a faca. Onde você conseguiu a faca? Eu roubei do Walmart. Por que você roubou do Walmart? Porque eu não vi uma faca. O que tínhamos em casa já era suficiente. Também havia algumas luvas que foram incluídas como evidência. Sim. De onde Nick conseguiu as luvas? Fui eu que forneci pra ele. E de onde você conseguiu as luvas? Elas já estavam na nossa casa. Como Nick sabia o horário para cometer o crime? Naquela manhã? Eu contei pra ele. Quem planejou esse assassinato? Fui eu. Nick ajudou a planejar o assassinato? Ele pode ter tido uma ou duas ideias. Você sabe quais planos ele forneceu? Ele decidiu qual seria a arma. Você tinha discutido métodos alternativos para matar sua mãe? Sim. Que outras opções você pensou? Veneno, incêndio criminoso, uma arma. Por que você não considerou veneno? Encontrar um veneno sem cheiro ou gosto era muito difícil. Por que você não matou sua mãe? Eu não acreditava que conseguiria fazer isso. Você poderia explicar o que quer dizer com isso? Eu não gosto de sangue, não gosto de ver sangue. Sinceramente, eu sou muito sensível, então... Eu não achava que conseguiria sozinha. Depois do assassinato, quanto tempo você e Nick ficaram no Missouri? Talvez 2 dias. E para onde vocês estavam planejando ir? Voltou para a casa da mãe em Wisconsin. Houve algum problema que atrasou a saída de Springfield? Sim, senhor. Que problemas? A passagem de volta dele de ônibus. Não havia lugar para um passageiro extra naquele ônibus, então tivemos que trocar as passagens. Então isso nos atrasou cerca de 1 dia. E para onde vocês foram nesse dia extra? Nós voltamos para um hotel. O que, Days Inn Motel? Por que foram lá? Esse era um motel onde ele estava hospedado? Quem pagou pelo quarto? Fui eu. Quem fez a reserva do quarto foi o Nick. Por que ele fez a reserva se você ia pagar? Eu não queria ser vista. Por que você não queria ser vista? Não queria ser reconhecida. Além do Days Inn, você visitou outro lugar em Springfield após a morte da sua mãe? Sim, fui ao Waffle House ali em frente. Ao correio, Walmart e a estação de ônibus Greyhound. Ok, vamos por partes. Por que você entrou no Waffle House? Isso me faz perguntar. Por que você foi ao Waffle House? Porque estávamos com fome? Ok, quando vocês foram ao Waffle House? Acho que foi na manhã do dia 12. Por que você foi ao correio devolver a faca para a mãe dele? E quem decidiu enviar a faca pelo correio? Fui eu?
Por que decidiu enviar pelo correio? Ele queria que eu levasse na mochila, mas nunca andei de ônibus antes, e eu não achava que havia alguma maneira de passar com isso sem ser detectada. Então pensei, vou enviar pelo correio. Facas são enviadas pelo correio e compradas online o tempo todo. Ninguém notará a diferença. O endereço de remetente no pacote? Qual endereço de remetente era? O meu, e então foi enviado para a casa dele em Wisconsin. Sim, senhor. Por que você foi ao Walmart? Faltaram algumas coisas. Você entrou no Walmart? Não, senhor. Por que não? Aguardei fora com as bagagens. Você entrou nos correios? Sim. Sabe quando chegou em Wisconsin? Acho que foi na noite do dia 13. Ele morava com a família? Sim. Você conhece a família? A mãe, o padrasto e o irmãozinho dele. E quanto tempo você ficou na casa? E você pode contar para a polícia acampamento? 2 dias. Quais eram seus planos daqui para frente? O que você planejava fazer? Ficar com ele e viver lá para sempre? Você não pensou que a polícia poderia te encontrar? Nunca considerou isso? Não, senhor. O que você achou que aconteceria com você? Achei que se soubessem que sumi, só pensariam que estou desaparecida. Pessoas desaparecem e são encontradas o tempo todo, então achei que continuaria desaparecida. Agora, postaram sobre esse caso no Facebook. Sabe do que falo? Sim, senhor. Sabe em qual conta do Facebook foi feita essa postagem? Sim, senhor. Em qual conta? Da minha mãe. O que dizia a postagem no Facebook? Se conseguir lembrar exatamente ou algo parecido. Aquela vadia está morta. O post também tinha comentários sobre a filha? Sim, senhor. Qual foi esse comentário? Não lembro exatamente como foi dito. Algo do tipo que eu estuprei a filha doce e inocente dela. A risada dela foi tão alta, tão irritante. Quem fez essa postagem? Fui eu? Você postou isso? Se passou por alguém? Sim. Quem você fingia ser, Nick? Por que você fingiu ser o Nick naquela postagem? Eu queria que ela fosse encontrada. Eu queria que a polícia encontrasse o corpo dela. Quando você e o Nick saíram da casa dela, levaram dinheiro? Sim. Quanto? Cerca de $4.000. E onde você conseguiu esse dinheiro? Eu roubei do cofre da minha mãe. Enquanto você estava fora, quanto gastou? Algumas centenas de dólares. Só um momento, meritíssimo. Gypsy, mais algumas perguntas. Sua mãe tinha um carro? Sim, senhor. Que tipo de carro? Eu não consigo lembrar o nome agora. É um Nissan Cube pequeno. Acho que é isso. Ok. Por que você pegou o Nissan Cube? Eu não sei dirigir. Você tem carteira de motorista? Não, senhor. Nick tinha carteira de motorista? Sim, acho que sim. Essas são minhas perguntas como juízes diferentes. Obrigado. Fique aí para as perguntas. Sim, posso mover a televisão. Só vou mostrar para o Cortata Blanchard. Você exibiu para ela. Claro. Certifique-se de que você pode ver. Ok, senhorita Blanchard. Todos vocês conseguem ver?
Senhorita Blanchard, já conversamos antes, certo? Sim, senhor. Vou te fazer algumas perguntas. Tudo bem. Senhor. Você foi questionado um pouco sobre o seu relacionamento com esses alter egos que o Hell e você criaram. Você se lembra disso? Sim, senhor. Foi o Hell quem primeiro te apresentou essa ideia de alter egos. Sim, senhor. E ele realmente foi o primeiro a te contar sobre o alter ego dele. Victor, você foi chamado? Sim, senhor. Victor era um vampiro com 500 anos de idade. Sim, senhor. E vocês decidiram criar seus alter egos só para agradá-lo. Sim, senhor. E também, como parte dessa fantasia, vocês também começaram a se considerar como mestre e escravo. Correto? Sim. Senhor, e o Hell era um mestre. Sim, senhor. E você era o escravo. Sim, senhor. Em certo momento, ele te enviou um recibo de venda, tipo um documento de posse. Lembra disso? Sim, senhor. Esses documentos basicamente indicavam que o Hell era seu dono? Sim, senhor. E você também foi questionado um pouco sobre os vídeos que você e o Hell enviaram um para o outro. Você se lembra disso? Sim, senhor. E em muitos desses vídeos que você enviava, o Hell, na verdade, te mandava um roteiro antes, correto? Sim, senhor. E esse roteiro te instruía sobre o que fazer nos vídeos. Sim, senhor. E nem sempre eram coisas que você queria, certo? Está correto. Mas você fez mesmo assim, Sim, senhor. porque o Hell pediu isso a você. Sim, senhor. Então, em algum momento também, o Hell pelo menos comunicou a você sobre fantasia de estupro. Você se lembra disso? Sim, senhor. E você não gostou muito dessa ideia, correto? Não, senhor. Mas eu acredito que, como você descreveu antes, você meio que só deixou ele falar sobre isso, correto? Sim, senhor. Para agradá-lo. Sim. Senhor. O Hell lhe disse que tinha Asperger. Correto. Sim, senhor. E o único sintoma real, ou talvez traço de personalidade, que você percebeu e achou que era resultado disso, foi esse. Ele exigia que você escrevesse seu nome com maiúscula. Sim, senhor. Ele se irritava se você falasse com ele sem usar maiúscula no nome. Correto. Isso mesmo. Antes de... Você e o Hell falaram pela primeira vez sobre matar sua mãe há cerca de 1 ano, certo? Sim, senhor. E antes disso, você já tinha pensado sobre isso, correto? Tipo, só como um pensamento. Sim, senhor. Mas foi quando você estava com o Hell que isso realmente se tornou um pensamento constante, correto? Isso está correto. E isso foi porque o Hell te apresentou a algumas fantasias sombrias, correto? Isso está correto. E você acha que, ao conviver com o Hell e essas fantasias sombrias, isso ajudou a despertar isso em você. Sim, senhor. E na verdade, em um certo momento, o Hell te disse que era um assassino em outra vida. Sim, senhor. E que como assassino, ele poderia te proteger, correto? Sim, senhor. E você tinha sugerido a alternativa. Acho que eram 3 planos, A, B e C, certo? Sim, senhor. E a decisão de matar sua mãe sempre foi o último recurso. Correto? Sim, senhor. Mas o assassinato era o plano B, não era? Sim, senhor. A, B e C estão um pouco fora de ordem. Que eles estão, certo? Então A é tentar fazer a mãe gostar do Hell corretamente. Isso está correto. E então C seria tentar engravidar você. Sim, senhor. E você discutiu esses planos alternativos com o Hell, correto? Sim. Senhor, e você discutiu o fato de que assassinar sua mãe seria o último recurso. Você discutiu esse fato com o Hell, Sim, senhor. pois vocês sabiam que era sério. Sim, senhor. E o Hell também sabia disso. Sim.
foi o que ele te disse. Sim. E quando se tratou do cinema, acho que ouvimos que não deu muito certo, né? Isso mesmo. E basicamente, sua mãe achou que um cara de 26 anos sozinho em um filme da Disney era meio estranho. Tudo bem. Então esse plano não deu certo. E então, quando chegou a questão da gravidez, que eu acho que seria o plano C em algum momento, o réu já não queria mais seguir esse plano, correto? Ele queria, mas a mãe não permitiu. Então, basicamente, ele te disse, comunicou para você que não podia fazer o plano C, Correto. mas algumas semanas antes do assassinato, você ainda estava sugerindo para ele, tipo, ei, será que a gente pode esperar um pouco e tentar engravidar? Você se lembra disso? Sim. Mas o réu nunca respondeu sobre isso. Lembra? Não, ele nunca me deu uma resposta sobre isso. Ele não disse, claro, vamos tentar isso para que possamos deixar matar a mãe como o último recurso. Nada disso. Sim. Senhor. Of the Planos. Você mencionou que a forma como o assassinato aconteceria, isso ficava totalmente a critério do réu. Correto. Isso está correto. E foi o réu quem disse a você que queria esfaquear sua mãe. Correto? E o réu disse a você que queria uma faca. Sim. Ele achou que seria mais fácil você roubar uma faca por estar na cadeira de rodas, certo? Correto? E você sabia que o réu tinha pesquisado facas na internet? Correto? A princípio, ele queria que você pegasse um facão grande. Sim. Mas você achou que não conseguiria. Seria bem mais difícil sair com isso do Walmart, certo? Isso mesmo. Então, embora ele quisesse o facão grande, você basicamente viu uma faca que achou que conseguiria tirar do Walmart. Sim, senhor. E você fotografou essa faca. Sim, senhor. E você enviou isso ao réu para confirmar se ele aprovava a faca. Isso mesmo. E ele fez isso. No final, Sim. mas além da faca, o réu, já que foi ideia dele sobre como matar sua mãe. Ele também queria fita adesiva e um taser, correto? Sim. Ele queria que você pegasse esses itens. Sim. E em um certo momento, você comunicou a ele que tinha conseguido a fita, certo? Sim. Mas você pediu desculpas por não conseguir o taser. Sim, senhor. E para ele, a fita era para que ele pudesse amordaçar sua mãe. Isso mesmo. E o taser era basicamente para impedir que ela reagisse, certo? Isso mesmo. Então, antes de 10 de junho, em preparação para o assassinato. Justo dizer, a ré queria tomar medidas para silenciá-la Isso está correto. e a ré queria tomar medidas para impedir que ela revidasse. Isso está correto. E vou pedir que olhe para cá. Um pouco sobre o seu plano depois. Você queria poder ir morar em Wisconsin, correto? Sim, senhor. Mas, na verdade, você não estava muito animado para ir para o condado de Waukesha ou para Big Bend, onde ele morava, correto? Eu não me lembro. Você se lembra? Aqui eu vou te mostrar. Se você olhar, está no poço e nos dois, veja onde está Rosa e diz cigana. Parece. Você meio que tinha a ideia de querer ir para Milwaukee, achou que talvez uma cidade maior pudesse ser interessante, correto? Sim, isso mesmo. E foi o réu que realmente lhe disse: não, eu prefiro que a gente more aqui em Waukesha. Como você pode ver, à esquerda, veja no texto dele como está azul e diz réu em cima. Sim,
Senhor. Então, depois que ele descarta Milwaukee, você basicamente diz: ok, podemos começar a procurar apartamentos em Waukesha, certo? Sim, Senhor. E então, sobre o dinheiro. Você pode ver aqui nessa conversa do dia 30 de maio que você manda uma mensagem para ele dizendo que, com os $5.000 que eu tenho, estaremos resolvidos. E ele diz: sabe, boa ideia, correto? Sim, Senhor. Naquela época, você acreditava que $5.000 durariam bastante para vocês, certo? Sim, Senhor. E você disse que tem 5.000. E ele realmente responde ali à esquerda: querida, eu sei, mas você quer dizer os nossos 5.000. Você vê isso? Sim, Senhor. Ele queria garantir que você soubesse que aquele dinheiro seria de ambos, não só seu. Correto? Sim, Senhor. Então você trocou algumas mensagens enquanto o réu pegava o táxi do Days Inn para a sua casa, certo? Sim, Senhor. Essas mensagens continuaram até ele chegar à porta, certo? Sim, Senhor. E antes de ele chegar à sua casa, ele queria ter certeza de que você estava vestindo algo que ele aprovava. Você se lembra disso? Sim, Senhor. E se você olhar ali, à sua direita, você concordou com isso. E isso foi um pouco mais cedo naquela noite. Você disse que sua mãe morreu por volta das 2 ou 3 horas, certo? Sim, Senhor. E eu quero dizer... Na manhã do dia 10. Sim, Senhor. Isso foi algumas horas antes, perto das 9 horas do dia 9, e ele diz que espera que você se pareça com a mulher dele deveria. E ele sugere esmalte de unha vermelho, correto? Sim, Senhor. Você realmente disse para ele que não tinha esmalte vermelho? Sim, Senhor. Eu me lembro. Você apareceu. Acho que seu brilho labial era rosa, Ok. esmalte de unha rosa. E então, ele também, como você pode ver ali em cima à direita, ele queria que você usasse batom vermelho, e você não tinha nenhum. Isso mesmo. Acho que foi quando você escolheu usar gloss rosa. Tudo bem. E então, se você olhar ali em cima à direita, pode ver à direita onde está circulado pelo réu. Isso que ele diz. Então você vai? Ou como você deseja se apresentar para ele? Você se lembra disso? Sim, Senhor. E você não responde a ele imediatamente, e ele te pergunta de novo, ali à esquerda, para responder à pergunta, certo? Sim, Senhor. Então, das 9h25 às 10, você não respondeu, e ele perguntou de novo, certo? Sim, Senhor. Mas o que ele está esperando uma resposta é sobre como você vai estar vestido quando ele chegar lá para matar sua mãe. Sim, Senhor. E você responde para ele, umas 10H já de camisola, unhas rosas e gloss, certo? Sim, Senhor. E então ele diz para você, ok, mas quando ele te pegar no banheiro, eu sugiro que você esteja nua, quando ele te vir depois do ato. Você vê isso? Sim, Senhor. E... enquanto você estava no banheiro, você podia ouvir sua mãe, correto? Sim, Senhor. E você ouviu ela gritar. Sim, Senhor. Ela gritou seu nome. Sim, Senhor. E depois que você estava limpando, ele queria que você limpasse, ajudasse a limpar o sangue, certo? Sim, Senhor. E ele queria que você limpasse e fizesse a diferença. Sim, Senhor. Porque isso meio que excitava ele. Sim, Senhor. Quanto ao... Vou voltar só um segundo, ok? Voltando rapidinho aos seus planos para depois. Quando você estava em Wisconsin, você já tinha uma história planejada que iria contar caso fosse pego, certo? Sim, Senhor. E ele inventou essa história. Sim, Senhor. E então, considerando a possibilidade de ser pego. Após o assassinato, o réu contou para você uma história que vocês poderiam inventar. Sim, Senhor. Na verdade,
Antes da polícia te prender em Wisconsin, vocês estavam escondidos juntos no armário do quarto do Nick, certo? Isso mesmo. Ele confirmou com você para garantir que sabia a história direito. Isso mesmo. Você foi questionado no interrogatório direto sobre o fato de ter fornecido as luvas. Certo, sim, senhor. Essas luvas já estavam na sua casa. Sim, senhor. E se você olhar para a sua direita, você vê aqui, por volta de 1h30 da manhã, você diz para ele: você diz, talvez nem precise das luvas. Vamos afundar isso e nunca será achado. Está falando da faca, certo? Sim, senhor. E se você olhar ali à direita, é o réu que te diz que ainda vai tirar as luvas, correto? Sim, senhor. Mesmo após sua sugestão de que talvez não fosse necessário. Sim, senhor. Estou quase terminando. Quando o réu concordou em matar sua mãe, em algum momento, ele também disse que queria estuprá-la. Sim, senhor. Você não queria que o réu estuprasse sua mãe, correto? Não, senhor. E de fato, ao deixar a decisão de como matá-la nas mãos do réu, você nunca disse para ele esfaqueá-la 17 vezes, certo? Não. E você certamente não mandou ele cortar o pescoço dela até o osso, certo? Não. E quando ele perguntou sobre estuprar sua mãe, você na verdade o convenceu a não fazer isso, certo? Sim. E você fez isso oferecendo a alternativa de que ele poderia estuprar você depois do assassinato, correto? Sim, correto. Não tenho mais perguntas sobre isso. Obrigado, Sr. Perry. Ele já te estuprou alguma vez? Você precisa de um pouco de água? Perry, melhor fazer uma pergunta rápida. Ok, obrigado. Sim, senhor. Nick já te estuprou alguma vez? Não. E quando vocês transaram depois do assassinato da sua mãe, isso foi consensual? Começou consensual? Sim. Como assim? Começou como consensual? Pedi que ele parasse de compartilhar sexo, mas ele continuou. Você aceitou ter relações consensuais? Sim. Agora, o promotor disse que perguntou para você sobre essa história, que era uma mentira, claro, sobre o que você ia contar para as autoridades quando fosse pego. Correto? Isso está correto. E acho que você testemunhou que Nick inventou essa história. Isso está correto. Vocês dois não se opõem a sair, meritíssimo? Ele questionou a testemunha? Você vai fazer referência a alguma coisa? Sim. Você poderia nos dizer a página? Você estava aqui? Sim. Eu vou querer isso. Sua referência? E eu também posso pedir esclarecimento sobre quando fui acusado de impeachment. Não me lembro desse juiz. Posso mostrar o depoimento para ela? Ver se você foi reparado. Esse é o propósito? Sim. Sim. E me diga a página para a qual vamos. Gibson, estou na página 79. Vire para a página 79, por favor. Não leia em voz alta, leia para si mesmo. Vou começar pela linha 5. Tudo bem. Veja a linha 5 na página 79. Sim, senhor. Primeiro vamos esclarecer. Estamos falando do depoimento que você deu em 1º de novembro de 2018. Você se lembra? Sim, senhor. A pergunta na linha 5 é a questão. Eles tinham acabado de entrar na sala. Você está vendo essa pergunta? Sim, senhor. Sua resposta está muito longa. Pode lê-la toda, por favor?
Sim, senhor. E se você não conseguir ler, eu peço desculpas. Me desculpe. Não. Veículos blindados e carros de patrulha cercavam toda a casa. Eles entraram com uma unidade canina no andar de baixo, e eu me lembro disso porque achei que era o cachorro latindo, mas era a unidade canina. Eles repetiam: desça, Nick, vá até John, você está preso, desça com as mãos na cabeça. Nós duas acordamos nesse momento. Olhei assustada para ele, que mandou eu entrar no armário. Nós duas entramos no armário do quarto dele e discutimos por um tempo o que contar aos policiais. E eu disse para ele: deixa eu descer primeiro, deixa eu sair do armário. Eu disse aos policiais que estava descendo, eles disseram: vá até minha esposa, e eu desci as escadas. Eles me agarraram e me algemaram, me levaram para o quintal e começaram a me fazer perguntas como: ele tem alguma arma? Disse que não, e foi isso. E nessa pergunta e na sua resposta, você fala sobre essa situação do armário. Está correto? Sim, senhor. E quem você mencionou ter inventado a história nessa resposta? Nós inventamos. E essa é a verdade, não é? Sim. É algo que vocês dois discutiram. Sim. Foi só ele? Não, fomos nós duas. Agora, a data em que a morte da sua mãe foi na data prevista ou adiantaram? Ela foi antecipada? Quem antecipou? Fui eu. Me oponho, meritíssimo. As perguntas fogem ao escopo do contra-interrogatório. Por que você adiantou? Ele me disse que o dinheiro estava acabando e que não achava que tinha dinheiro suficiente para mais uma noite no hotel. Você já comentou sobre isso? Você teve que limpar tudo depois do assassinato da sua mãe. Você fez isso por vontade própria, certo? Sim. Ele não te obrigou. Não. O que você estava fazendo enquanto sua mãe estava sendo morta? Eu estava sentada no chão do banheiro, cobrindo os ouvidos com as mãos. Como você percebeu que tinha terminado? Tinha um código que combinamos de usar. Vocês criaram esse código juntos? Sim. Qual era o código? Acho que eram 3 batidas e 2 arranhões na porta. Por que você precisava de um código? Para avisar quando devo sair do banheiro? Você tinha alguma preocupação? Sim. Quais preocupações você tinha? Eu tinha medo que minha mãe acabasse machucando ele. Agora. Por que você comprou essa faca no Walmart? Não comprei, roubei. Me desculpe, por que você pegou a faca? Que tal assim? Ele me pediu. Qual era seu entendimento sobre o que aconteceria com aquela faca? Ele usaria para matar minha mãe. Você sabia disso ao ir lá e roubá-la? Sim. Agora, houve alguma discussão sobre algumas dessas fantasias que você tinha? Essas eram todas fantasias que vocês dois tinham, correto? Sim, senhor. Coletivamente. Sim, senhor. Vocês faziam isso regularmente, certo? Sim. E você concordou voluntariamente em fazer esses vídeos? Sim. E você também escreveu cartas e histórias envolvendo sexo. Estou certo? Sim. Escrevi para ele. Sim. E essa referência a esse acordo de que você seria mestre e escravo, isso foi algo que vocês fizeram juntos? Vou contestar. Esse questionamento é tendencioso e a testemunha é do réu. As regras são claras sobre isso. É o julgamento da testemunha. Quero reformular. Obrigado. De quem foi a ideia de ter essa coisa de mestre e escravo? Foi do Nick. Você aceitou isso tranquilo? Sim. Você teve algum problema com isso? Eu não gostei muito, mas aceitei. Agora, você falou um pouco sobre essa situação no filme Cinderela. Você disse no contra-interrogatório que sua mãe estranhou um homem de 26 anos assistir a um filme da Cinderela. Isso mesmo. Qual sua idade na época desse filme?
23. Essas são todas as perguntas, meritíssimo. Antes de terminar, quero fazer um registro, mas se o Estado quiser recross-examinar, daremos um momento depois. Tudo bem. Quando você estava desculpe, no banheiro, você mencionou o código que vocês tinham, certo? Sim, senhor. E na verdade, em algum momento, o réu tinha te avisado para não entrar no quarto enquanto ele estava matando sua mãe, certo? Sim, senhor. Porque ele temia que seu lado ruim pudesse te ferir. Sim, senhor. E é a história que todos vocês criaram. Se você era pego, faziam uma pergunta e usavam uma resposta do seu depoimento. Lembra disso? Você pode reformular isso? Sim. Essa pergunta foi terrível. O Sr. Perry pediu que você lesse uma resposta do seu depoimento. Lembra disso? Você poderia me fazer um favor? Poderia virar para a página 68? Sim, senhor. Você está aí? Sim. Você vê a última linha bem no final, onde começa a pergunta. Você viu? Sim, senhor. E a pergunta é: você e Nick tinham uma história? E então ele virou para a próxima página. Que vocês combinaram de contar a mesma história se fossem pegos. Entende essa pergunta? Sim, senhor. E qual foi a sua resposta? Sim, senhor. E então a pergunta é: qual era essa história? Você viu isso? Sim, senhor. E qual foi a sua resposta? Que minha mãe me expulsou de casa e que eu liguei pra ele vir me buscar, porque eu ia morar com o Nick e a mãe dele. Próxima pergunta. Vocês tinham uma história de como se conheceram? Você lembra de algo que chegou a esse ponto? Qual foi sua resposta? Não, senhor. Então, você vê a pergunta: quem inventou essa história? E qual foi a sua resposta? Foi ele. E também, se você apenas olhar por um momento, voltando às mensagens de texto, Você consegue ver isso, senhorita? Sim. Senhor? e ali à esquerda, parece que essa conversa aconteceu em 8 de junho por volta das 13h23, certo? Sim, senhor. E você pergunta para ele: está tudo certo? Você conseguiu os ingressos? Hein, certo? Sim, senhor. Então ele pede: querida, siga a história que contei para minha mãe e meu padrasto, entende? Sim, senhor. E ele responde de novo: sim, querida. Sim, senhor. E então, se você olhar lá, você pergunta para ele: por favor, me diga qual história. Sim, senhor. Ele diz: te conto pessoalmente, querida, pois consigo explicar melhor. Você entende? Sim, senhor. E você diz: tudo bem, não dizendo uma palavra no Facebook para ninguém depois disso, mas essa é a história que você contaria se fosse chamado. Sim, senhor. Sem mais perguntas, obrigado. Só mais algumas do que você. Ele disse naquela mensagem que era a história que contei para minha mãe, certo? Sim, senhor. Quero que você volte para a página 69, onde você estava lendo com o promotor. Quero ler a próxima pergunta. Acho que o promotor terminou na página 69, linha 13. Sim, a próxima pergunta começa na linha 14. Sim, senhor. Vou ler a pergunta, você pode ler a resposta. Vocês combinaram contar essa história caso fossem presos? É isso? Qual foi sua resposta? Sim, senhor. Obrigado. Não. Com licença, gostaria de registrar algo antes da dispensa. Meritíssimo, rapidamente. Em particular, Acho que tem que ser
Se quiser, coloque o microfone de volta, por favor. Tudo bem. Você pode se retirar, Sr. Perry? Ela pode julgar. Sim, que bom ver isso. Senhoras e senhores, chegamos ao momento do almoço. Relembro o que foi dito no primeiro intervalo do tribunal, até que se retirem para considerar o veredito. Não discutam este caso entre si, com outros ou permitam que falem sobre ele perto de vocês. Não formem ou expressem opinião sobre o caso até receberem para decisão. Não façam nenhuma pesquisa ou investigação por conta própria sobre qualquer assunto relacionado a este caso ou a qualquer pessoa envolvida no julgamento. Não se comuniquem com outras pessoas sobre o caso por nenhum meio. Não leiam, assistam ou ouçam jornais, rádio, internet ou televisão sobre o julgamento. São 12h10, posso levá-los lá embaixo às 13h30, por favor, fiquem de pé. Vocês podem dizer. Já viram esse antes? Leve a água porque você precisa beber, por favor.
Então, se você for com Avery, você volta ao tribunal de novo. Ok. Obrigado. Ok. Tudo bem. Ela é liberada e pode ser devolvida. Tudo bem. Faremos um intervalo então até 12h30 ou 13h30. Sr. Perry pode distribuir. Vamos trazê-lo de volta aqui depois que você almoçar. It's good seeing you.